O governador ontem fez uma reunião onde chegou à conclusão de que era necessário cortar 150 milhões de reais. Aliás, fez a conta e chegou a esse corte. Vou fazer o seguinte, Erivaldo. Vamos lá. Vamos a Brasília, porque o Délio está ao lado do governador Wellington Dias, está ao vivo, e vai trazer informações, maiores informações para nós a respeito dessa reforma, que pode ser aprovada em 2019 pelo governo do estado. Délio Rocha ao lado do governador. O governador está com dificuldades aí no retorno, mas o Délio passa as informações para ele. Tá bom, Délio? Boa tarde para você. Joelson Jordânio, boa tarde para você, para o Leivaldo, para todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. E você é uma pessoa de muita sorte, os ouvintes e as pessoas que estão nos acompanhando agora, Joelson, porque o governador acabou de sair da reunião e já está se preparando para uma outra reunião, um dia de muitas atividades aqui em Brasília. De manhã ele esteve reunido com o deputado André Figueiredo, que é o relator daquela matéria da securitização da dívida. Depois ele se reuniu com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e agora acabou de sair de uma reunião com lideranças do PT, com a participação, por exemplo, da presidente nacional da sigla, senadora Gleisi Hoffmann. Governador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Mais uma vez, qual o balanço dessas reuniões de hoje aqui em Brasília? Olha, nós temos aqui nas duas casas, na Câmara e no Senado, por isso a agenda com a Câmara, através do relator André Figueiredo, deputado André Figueiredo, e também aqui com o bloco da minoria, como se chama, que é o bloco da oposição. Por quê? Porque há necessidade de um entendimento para votar a lei da securitização. A Câmara, através do relator, tomou a decisão de fazer a alteração. Nós estamos tentando ver como é que essa alteração não tira os pontos principais do projeto, um projeto que é uma forma moderna de organizar o nosso sistema em relação à cobrança da dívida ativa, que são tributos, são receitas que o Estado não recebeu. Como é que faz para garantir, para quê? Para garantir as condições de investimentos, tanto no equilíbrio da Previdência, como já criamos o fundo com recebíveis, e também para ampliar a capacidade de investimento. E nesse aspecto eu acho que avançamos bem. O outro no Senado é para a votação do projeto da cessão onerosa, garantindo a participação para estados e municípios. Esse está mais avançado. O senador Eunício está finalizando os entendimentos e assegura a participação de estados e municípios. Governador, um assunto que a gente não pode deixar de falar é o anúncio que o seu governo fez ontem de enxugar a máquina do Estado, e aí já prevendo um enxugamento de 150 milhões, uma redução de gastos de 150 milhões e prevendo aí corte de vagas, de cargos. Quando isso vai ser colocado em prática? Já agora, em dezembro, só no próximo ano? Qual é a programação do governo? Olha, ontem eu não só fiz um anúncio verbalizado, ontem foi aprovado uma resolução que foi divulgada, foi publicada já no Diário Oficial de hoje, e ela já coloca um conjunto de medidas em relação à revisão dos vários contratos que tem o Estado. É bom lembrar, nós estamos em final de mandato, os contratos se encerram agora em dezembro, e o que é que estamos fazendo? Para o início do ano, nós queremos começar com novas regras, com novos patamares para esse contrato. Vamos imaginar que tem um contrato que ele tinha uma despesa de 100, ele agora vai ter ali um corte de 25, vai ter um corte de 50, enfim, que reduz tanto em extra-quadro como nas despesas de custeio, e a meta é no mínimo 150 milhões de cortes. Então nós estamos trabalhando em duas frentes. Uma frente que busca, como estou fazendo aqui em Brasília, melhorar receitas, e o outro, redução de despesas. E tem ainda uma outra etapa, que é essa do novo organograma do Estado, que vai ter um conjunto de medidas que também gera economia de despesas para o Estado. Agora, governador, alguma dessas medidas não poderiam ter sido tomadas antes, já para então começar, já para organizar as contas do Estado? Conforme eu anunciei, nós temos duas situações. A primeira delas é a necessidade de organizar o Estado para
uma nova conjuntura. Nesse caso, nós tínhamos um conjunto de contratos de projetos que estavam em andamento e que estão se concretizando, estão concluindo, estão terminando. Então, a hora de tomar medidas é essa. Qual é a perspectiva que eu tenho para o início do ano? Para ter novos contratos de obras, novos contratos de serviços, colocar novos programas para o começo do ano. Ainda uma interrogação. Então, nós vamos começar embaixo, né? E à medida, e somente à medida que surgir algum contrato, estamos inclusive encontrando um novo caminho que faz no caso a caso. Eu tenho uma obra, então eu tenho ali alguém que faz a supervisão, o gerenciamento daquela obra. Não há necessidade de contratar um quadro de pessoal com um contrato mais alongado. Terminou o contrato, já no automático encerra aquela despesa. É esse o caminho. Tem uma pergunta do Elivaldo Barbosa para o senhor, eu vou repassar. Olá, governador, boa tarde, Délio. Em relação, governador, a essa segunda etapa da reforma administrativa que trata exatamente do organograma que o senhor falou. O senhor falou que está ainda trabalhando aí com a equipe administrativa exatamente para definir esse formato. Esse formato será definido ainda este ano ou fica para depois do recesso parlamentar na Assembleia, já que precisa da aprovação do parlamento? O Elivaldo Barbosa está falando exatamente desse organograma aí e que prevê essas mudanças no governo no próximo ano, que prevê, que precisa passar ainda no parlamento. Isso, como o senhor está trabalhando isso? Olha, Elivaldo, primeiro eu saudar aqui você, todo o nosso povo. O que fizemos também no dia de ontem? Anunciamos que as pessoas que estão nas diversas áreas ficam interinamente. Para quê? Para que eu agora tenha essa liberdade, porque ela não se trata só de quantas secretarias vão ficar, quantas coordenadorias. Na verdade, ela coloca toda a organização do Estado. Nós aprovamos em 2016 e começamos a implantar em 2017 uma nova sistemática no orçamento e na execução de ações a partir de 12 territórios de desenvolvimento. Então, eu quero organizar as áreas, a área de educação, de saúde, de segurança, todas as áreas a partir dessa organização territorial. Então, uma mudança como essa, ela altera o organograma de praticamente todas as áreas, principalmente essas que têm serviços prestados em todos os municípios. Então, o que eu estou mostrando é que é complexo a mudança que eu quero fazer. Então, agora, nós vamos estar aprontando. Imediatamente ela ficar pronta, eu quero estar encaminhando para a Assembleia Legislativa, para fazer a alteração. Pelo que a gente trabalhou a semana passada e o dia de ontem, a perspectiva maior é de encaminhar essa etapa no início dos trabalhos da próxima legislatura na Assembleia, ou seja, a partir ali da primeira semana dos trabalhos da Assembleia é quando eu vou poder encaminhar. Aprovou na Assembleia, imediatamente a gente faz a nova estrutura. Aquilo que foi eliminado, é eliminado. Aquilo que permanece, nós vamos organizar o quadro que vai ter a missão de trabalhar as áreas que permanecem. Vou repassar para o senhor agora uma pergunta do Joelson. Pode falar, Joelson. Délio, ontem o governador Wellington Dias responsabilizou a Prefeitura de Teresina pela falta de segurança nas paradas de ônibus, onde aconteceu a morte do estudante de medicina. Hoje, está manchete no CidadeVerde.com, o prefeito Firmino rebateu e disse que o governador, a respeito da morte do estudante, disse que é uma omissão do Estado o que aconteceu lá na parada de ônibus. Eu queria saber como é que o governador reage a essa reação do prefeito Firmino Filho. Bom, numa declaração, o senhor disse que a morte daquele estudante na parada de ônibus, né, era uma responsabilidade da prefeitura. O prefeito Firmino Filho respondeu a essa sua declaração e disse que é uma omissão do Estado. E a gente quer saber o que o senhor teria a dizer sobre essa declaração do prefeito. Não, primeiro eu não vou conversar com o prefeito Firmino através da imprensa. Nós temos uma boa relação e eu quero manter essa boa relação. Primeiro, em nenhum momento eu declarei
que a responsabilidade é da prefeitura. Aliás, quem matou foi alguém, um criminoso, enfim, como lamentavelmente eu lamento profundamente, buscamos agir imediatamente com a força de segurança e foram presos. O que eu disse foi apenas que nós temos uma situação nova que vamos ter que tratar com a prefeitura, que aliás nossa Secretaria de Segurança já está tratando, porque existe uma polícia municipal, tá certo? Ela tem uma fiscalização que é limitada, ela tem normalmente nos prédios públicos, normalmente nas áreas. Nós temos a tradicional parada de ônibus, que é uma estrutura aberta, agora tem uma estrutura fechada, então precisa haver aí um entendimento para que a gente tenha a segurança, não é como é a obrigação nossa, é o Estado que tem a obrigação da segurança nas ruas, nas avenidas, enfim, e é isso que queremos trabalhar de forma planejada. Assim como hoje, por exemplo, nós temos uma parceria em regiões que tem escolas, em regiões que tem o comércio, que tem algumas áreas, temos que trabalhar com essa estrutura nova que são as paradas de ônibus. E vamos fazer isso, é claro, num diálogo respeitando a autonomia do município. Governador, rapidinho, que nosso tempo está encerrando, só em relação a essas mudanças, a essas medidas que o senhor pretende adotar para enxugar a máquina do Estado, como os aliados que devem perder espaço, devem perder cargo, estão reagindo a essas medidas? Olha, todas as pessoas que partilham comigo da responsabilidade da governança compreendem que a gente vive uma conjuntura de muitas dificuldades, não apenas no Piauí, no Brasil inteiro, Estado, município, a própria União. Então compreendem, inclusive alguns chegaram a apresentar publicamente ou me entregando propostas, documentos nessa direção, aliás, porque isso já era parte do debate ali na campanha. Então o que estamos fazendo? De um lado são medidas duras, amargas, medidas que ninguém gosta de tomar, mas eu assumo a responsabilidade de ter que adotar as medidas. Para quê? Para que a gente mantenha aquilo que é a essência do Estado. O Estado, além de ter que pagar folha de pagamento, além de ter que fazer funcionar os serviços, precisa ter capacidade de investimento, né, para que a gente possa dar passos para frente. Eu acredito que as medidas que estamos adotando, tanto no campo da receita como das despesas, buscando ampliar a receita e do outro lado diminuir despesas, elas vão nos colocar numa possibilidade, numa condição, melhor dizendo, de manter capacidade de investimento. É esse o nosso objetivo, é o que interessa à população. Muito obrigado, governador, pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson Jordânia, com você. Obrigado, Délio. Muito obrigado, Délio. Obrigado ao governador do estado também, que nos atendeu, saindo dessa reunião importante lá em Brasília. Elivaldo Barbosa. Bom, reforma política administrativa a caminho, mas com cautela, governador. Uma entrevista reveladora aí, essa que o Délio fez com o governador Wellington Dias lá em Brasília. Por quê? Porque ele declarou aí que as medidas de reforma em relação às secretarias, às instituições, ficarão para 2019, né? Então não tem reforma administrativa encaminhada este ano mais para a Assembleia, só em 2019. Quem está nas coordenadorias, as secretarias, ficarão aí interinamente, né, Joelson? Sim. Interinamente. Aprovado, digamos, extingue das 12, 8 coordenadorias. Então, quem estava lá sai. A fusão dos órgãos da mesma forma, das secretarias, que permanecerá. Isso só vai acontecer a partir de fevereiro. Foi o que deixou bem claro aí o governador Wellington Dias na sua declaração. Possivelmente depois da eleição da Assembleia. Com certeza, que a eleição da Assembleia no primeiro dia, na primeira sessão, né? Fica para depois da Assembleia. Fica para depois, esse ajuste que vai acontecer. Então, estávamos corretos quando analisávamos exatamente essa perspectiva de reforma administrativa mais profunda no governo do Estado, para depois do recesso parlamentar na Assembleia Legislativa.